Sob as cúpulas douradas do palácio de Zahran, o sheik bilionário Rashad Al-Khoury apertava os dedos ao redor do cristal da sala de reuniões. Um problema de 300 milhões ameaçava seus impérios, mas ele estava prestes a provar que impassível era seu sobrenome. O silêncio pesado era interrompido apenas pelo sussurrar distante dos ventos do deserto, enquanto seus olhos negros vasculhavam documentos que ardiam como brasas diante de sua mente incansável. O emirado respirava luxo em cada esquina, tapetes persas que se alinhavam aos mosaicos preciosos, corredores que refletiam o brilho de lustres de ouro e cristais, e jardins onde o aroma das tâmaras maduras misturava-se ao incenso suave que flutuava pelo ar quente. No meio de tudo isso, Layla caminhava pelos salões em passos silenciosos, com seu vestido simples e os cabelos presos, carregando a doçura de uma vida modesta entre as paredes do palácio. Seu olhar atento captava os detalhes, o brilho dos diamantes nas mesas, o contraste do toque áspero da madeira sob seus pés, o bailado das sombras através das colunas, mas também a agitação invisível que tomava Rashad naquele instante. Ele não era apenas um homem rico, era uma força da natureza, imersa em inteligência afiada e uma determinação que parecia desafiar o tempo. Porém, algo raro ali, uma inquietude inquietante que ninguém via além dela. A babá que cuidava das crianças do sheik com devoção silenciosa. Layla sentiu o coração apertar ao vê-lo assim, tão imerso em pensamentos profundos, como se carregasse o peso de mundos inteiros. O problema que surgira era mais que números no papel. 300 milhões desaparecidos em acordos obscuros, ameaçando desmoronar negócios que Rashad edificara com sangue e suor. A notícia chegou às 7 da manhã, difusa como um vendaval, e imediatamente Rashad convocou seus conselheiros. Mas, enquanto os especialistas se perdiam em cálculos e teorias, ele traçava um plano preciso. Com um comando simples, a rede de contatos influentes foi acionada. Bancos, magnatas, autoridades, numa dança invisível de poder, que só ele sabia conduzir. Layla observava tudo com os olhos arregalados, sem acreditar como o sheik bilionário transformava o impossível em apenas segundos. Ele movimentava-se entre telas, ligações e mensagens com uma destreza quase sobrenatural. Sua voz firme, não admitindo dúvidas. Seu semblante uma máscara impenetrável, exceto pelo súbito brilho de fraqueza que ninguém mais percebera. Está feito, Rashad disse de repente, retornando o olhar à babá, que por um instante sentiu o tempo congelar. O problema dos 300 milhões foi resolvido. As palavras caíram como uma tempestade silenciosa, impregnadas de um poder que confundia e fascinava Layla. Os olhos dela buscavam respostas no rosto dele, reconhecendo a frieza da resolução, mas também um vestígio fugaz de esperança. Como? Como o senhor fez isso? Perguntou, a voz embargada pela admiração e pelo medo do desconhecido. Rashad deu um sorriso curto, quase um silêncio que dizia tudo e nada. Não é apenas o que você vê, Layla. O poder sempre tem suas sombras. Era nesse momento que o inesperado aconteceu. Entre os papéis que ele manuseava, uma carta cuidadosamente lacrada chamou sua atenção. Com dedos precisos, Rashad deslizou o envelope na mesa da babá, revelando um nome que nem ela poderia imaginar. Um desafio pessoal de um rival oculto, capaz de virar os dias dourados daquele palácio em tempestade. Layla sentiu a respiração falhar. O sheik bilionário não apenas solucionara um problema financeiro em segundos,
Ele acabara de abrir as portas para uma batalha ainda maior. E antes que o próximo enigma desse palácio colossal se revele, confirme agora se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Deixe seu like se o poder e o mistério desse sheik bilionário já capturaram seu coração. Me conte nos comentários. O que você imagina que está por trás dessa resolução relâmpago? Sua paixão por dramas intensos é a força que nos guia. Muito obrigado por estar aqui conosco. O envelope repousava na mesa, seu selo vermelho como uma promessa de destruição silenciosa. Rashad manteve o olhar fixo no lacre, os dedos longos e firmes, parecendo absorver a tensão que a carta carregava. Layla, imóvel ao seu lado, sentiu o clima do palácio mudar subitamente. O ar que antes exalava luxo e segurança, agora pulsava com uma energia ameaçadora, sutil, mas inescapável. Ele afastou a tampa de uma das caixas de âmbar sobre a mesa, revelando um punhal ancestral de cabo incrustado em ônix negro. Rashad girou o objeto entre as mãos antes de finalmente quebrar o lacre, abrindo o envelope com a precisão de quem já esperava por esse momento. As palavras dentro daquele papel fariam o império estremecer. Rashad Al-Khoury, sheik bilionário, seu reinado termina quando minhas condições forem cumpridas. A mensagem era breve, mas carregada de veneno. Um desafio velado que escondia uma ameaça de proporções incalculáveis. Quem poderia se atrever a ferir seu orgulho e seus negócios com tamanha soberba? Layla respirou fundo, sua mão pousando quase instintivamente sobre o braço do sheik. Não para detê-lo, mas para oferecer um ponto de ancoragem em meio à tormenta de silêncio. Rashad voltou o olhar para ela, e ali sob o brilho dourado dos candelabros, pela primeira vez ela viu algo mais frágil do que o aço. Quem enviaria isso? A voz de Layla saiu baixa, quase reverente, enquanto seus olhos buscavam respostas que Rashad ainda não queria dar. Ele fechou os olhos por um segundo, absorvendo a carga daquele aviso. A confiança habitual deu lugar a um lampejo de dúvida, rapidamente escondida por um sorriso torto, daqueles que só homens acostumados a comandar o destino carregam. Há inimigos ocultos, Layla. Gente que sonha em ver o sheik bilionário despedaçado. Mas o que não sabem é que a lama que jogam só fortalece o ouro, murmurou, e a textura da sua voz, tão firme e implacável, revelou a determinação feroz que o definia. O silêncio voltou a cair no salão, agora mais denso, quase palpável. Cada sombra parecia dançar ao redor dos pilares, enquanto a tensão entre os dois crescia, uma força invisível e magnética que os prendia. Layla retirou a mão do braço de Rashad, seus olhos mergulhando nos dele, desafiadores. Sabia do peso que aquela carta carregava, não apenas para os negócios, mas para o frágil equilíbrio que até então existia entre eles. "Por que me mostrar isso?" perguntou, a voz carregada de uma mistura de medo e curiosidade. Ele fez um gesto quase imperceptível, puxando uma cadeira próxima, convidando-a a sentar-se. Ela hesitou, depois aceitou, aproximando-se, o suficiente para sentir o cheiro amadeirado do seu perfume carmesim. Uma fragrância rara que só usava nos momentos em que sabia que teria que se impor. "Porque a próxima jogada será delicada, Layla, e preciso de alguém em quem confiar", confessou, sua máscara de sheik bilionário se quebrando por um instante, revelando o homem ao redor do qual tantos segredos orbitavam. Ela não disse nada, apenas escutou, sabendo que aquele era um raro convite. Rashad abriu o papel mais uma vez, lendo em voz alta os termos da ameaça. Entregar o projeto de expansão para o oeste em 6 meses ou sofrerá as consequências. A voz dele cortava o ar como uma lâmina afiada.
Esse projeto é o coração do império, continuou, a frieza retornando aos seus olhos, se cair nas mãos erradas, tudo pelo que lutei desaparecerá. Layla compreendeu a gravidade. O sheik bilionário, inabalável diante de crises financeiras anteriormente, agora encarava uma batalha pessoal como poucos poderiam imaginar. As palavras não ditas preencheram a sala. Traição, risco e um futuro que pendia na balança. Uma rápida lembrança cruzou sua mente. Aquela reunião secreta dos conselheiros, os olhares trocados com desconfiança, a sombra de um rosto novo que Rashad sequer mencionara. Eles estavam cercados, e nesse instante Rashad virou-se para ela, olhos ardendo com uma chama que misturava desafio e um súbito pedido de ajuda. Sua voz baixou, tornando-se quase um segredo compartilhado. Quero que me acompanhe numa viagem discreta. Precisamos encontrar quem está por trás disso. Podemos não ter muito tempo. Layla sentiu o mundo retomar seu ritmo acelerado, o coração batendo forte no peito. Estar ali, tão perto do sheik bilionário, percebendo sua vulnerabilidade, acendia uma chama no peito que ela tentava ignorar. Eu não falharei com o senhor, garantiu a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Ele levantou-se, e o brilho dos olhos negros encontrou os dela num instante que pareceu infinito. O convite não era apenas para participar de uma missão, mas para adentrar num território onde o poder, o mistério e o perigo caminhavam lado a lado. Foi então que, ao se virar para recolher os documentos, Rashad congelou. No reflexo do espelho colado à parede, uma silhueta se movia rapidamente pelos corredores do palácio. Rápida demais para ser um acaso. Um visitante inesperado, talvez um espião ou um traidor camuflado entre os cortesãos. Sem avisar Layla, ele deslizou para fora da sala, passos silenciosos como a areia do deserto em noite sem lua. Ela permaneceu parada, o olhar fixo na porta que havia se fechado. O ar parecia estagnar, enquanto dentro dela nascia a certeza de que aquela batalha ia muito além de números ou cartas lacradas. Era um jogo de vida e morte. E o sheik bilionário, por mais impassível que fosse, estava prestes a dar o passo que poderia destruir tudo ou salvá-los. O segredo oculto no reflexo do espelho não tardaria a se revelar. Rashad avançou pelos corredores silenciosos do palácio com passos tão firmes quanto a determinação que o consumia por dentro. A penumbra da noite filtrava-se pelas enormes janelas arqueadas, projetando manchas de sombra que dançavam lentamente ao ritmo do vento quente do deserto. Cada estalo do piso de mármore parecia ecoar um chamado. Urgente. Uma nota dissonante num cenário vasto e opulento, que naquela hora parecia prestar atenção apenas a ele. Layla ficou parada na sala, os olhos fixos no portal por onde o sheik desaparecera. Seu peito oprimido sentiu o peso das palavras que acabara de ouvir, o convite raro que a tirava da sombra dos salões para uma esfera que poucos ousavam tocar. O cheiro amadeirado do perfume dele ainda habitava o ar, misturado ao aroma das tâmaras e do incenso, como um vestígio palpável da tensão que preenchia o ambiente. Ela sabia que aquele passo era mais do que um simples chamado. Era um mergulho nas profundezas do império, um jogo perigoso, onde cada movimento poderia ser fatal. Enquanto isso, Rashad caminhava com a pressa dos homens que carregam um segredo mortal. Seus pensamentos se enredavam nas possibilidades que a carta trazia. Quem teria a audácia de enfrentar o sheik bilionário?
Um traidor interno? Um rival dos desertos distantes? Ou talvez alguém que conhecia segredos enterrados demais, prontos para destruir tudo? Ao alcançar um salão menos iluminado, seus dedos tocaram o punhal ancestral, sustendo-o por um instante. Era a última ligação com a tradição, um símbolo silencioso da força que governava aquele reino. Ele suspirou, um som profundo que escapou da garganta como alívio e desafio. Layla não tardou a segui-lo, os passos a levando por escadarias de mármore, corredores revestidos de mosaicos dourados, até que um pequeno salão privado surgiu diante deles. Lá dentro, Rashad fechou a porta com cuidado, virando-se para encarar a mulher, que apesar de sua simplicidade, parecia carregar consigo uma força que ele não via em muitos. "Ah, Layla", disse ele, a voz baixa, carregada de uma intensidade inédita. "Esse desafio não é apenas contra mim, é contra o que construí com sangue e suor. Preciso de alguém que veja além da riqueza, que enxergue o homem por trás do sheik." Ele aproximou-se, a fumaça do incenso envolvendo seus corpos numa aura quase mística. Ela sentiu o olhar dele fixar um ponto atrás dela, como buscando uma fortaleza invisível. "O que espera de mim?" perguntou Layla, a voz firme, embora o coração parecesse querer derrubar as barreiras que criara contra a vulnerabilidade. Rashad sorriu, um sorriso que nunca chegava aos olhos, mas ali havia algo que a desarmava. Segredos, investigações, e a verdade, mesmo que cruel, terá que ser revelada. Quero você ao meu lado, caminhar por esse deserto. Sombras. Encontrar quem ousa ameaçar o que é meu. Ele tocou o punhal, como se pedisse coragem às gerações que vieram antes dele. Layla sentiu a responsabilidade esmagadora, mas também uma faísca que incendiava algo dentro dela. Não apenas medo, mas o início de um sentimento que ultrapassava a razão. "Eu vou", afirmou, a voz firme, os olhos encontrando os dele numa promessa silenciosa. Rashad sentiu e abriu novamente o envelope. Os termos da ameaça eram claros. Uma entrega impossível. Uma armadilha posta para desestabilizar seus negócios e a sua autoridade. Ele deslizou os papéis pela mesa de madeira escura, o som abafado dos documentos cruzando o silêncio cheio de tensão. "Eles querem que eu entregue o projeto que expandiria nosso alcance para além do deserto", murmurou Rashad. "Mas sei que é uma ilusão. Estão armando contra mim." "Por que não foi revelado antes?" indagou Layla. "Por que essa carta agora, muito depois de todos os sinais?" Rashad franziu a testa. "As ameaças sempre circulam como serpentes, mas nunca tão abertamente. Alguém quer me sabotar com audácia, e essa não é uma jogada qualquer." Ele caminhou até uma escrivaninha, onde um mapa antigo do Emirado estava aberto. Palmas largas repousaram sobre aquele papel de séculos, traçando territórios, rotas comerciais, falhas políticas. "O Oeste é a chave", falou com firmeza. "Se perdermos essa região, perderemos influência, riquezas e respeito." Layla percebeu o tom ameaçador, um misto de impiedade e determinação. "E se alguém dentro do seu círculo estiver baçando essa carta?" apontou cuidadosamente. "Caso contrário, como poderiam conhecer detalhes tão íntimos?" Rashad parou, o olhar vidrado nela, a sombra do segredo pulsando entre ambos. "É o que temo. O veneno muitas vezes vem de quem consideramos aliado." Um súbito estalido de madeira velha ecoou atrás da porta. Um aviso silencioso que os manteve em alerta. O sheik bilionário agarrou o punhal mais uma vez, a mão firme,
o corpo tenso. Precisamos agir agora, disse, a urgência extravasando em cada sílaba. Convocarei os homens de confiança e partiremos ao amanhecer. Layla sentiu o peso do momento. Nas vãs luzes da sala, rostos, nomes e destinos cruzavam sua mente como peças de um jogo mortal. E foi nesse instante, quando a tensão já alcançava o limite, que a sombra do espelho voltou a capturar seu olhar. Não era um mero reflexo, uma presença. Ali se ocultava, invisível para todos, menos para ela. O silêncio se tornou cortante. Rashad, sua voz mal saiu, trêmula. Alguém está nos observando. Ele virou-se abruptamente, os olhos como chamas negras, tentando penetrar a escuridão do cômodo. Um homem surgia nas sombras atrás deles, um sorriso frio rompendo a penumbra. Então é aqui que o sheik bilionário planeja sua salvação, disse ele, a voz carregada de desprezo e desafio. Rashad ergueu o punhal, a determinação que parecia inabalável, finalmente mostrando sua face mais feroz. Enquanto o intruso avançava, Layla percebeu que aquela batalha, que começara com cifras e ameaças, havia se tornado uma guerra viva, onde cada escolha selaria o destino de todos. E o sheik bilionário estava pronto para lutar não apenas pelo seu império, mas por aquilo que, silenciosamente, começava a sentir ser muito mais valioso. No brilho da lâmina ancestral, sob o véu da noite do deserto, o jogo de poder alcançava seu ápice. Mas nenhuma vitória seria certa, até que o último segredo fosse revelado. E isso sempre tem um preço inesperado. Rashad deslizou pela penumbra dos corredores do palácio, a respiração controlada e o passo firme. Cada sala por onde passava exalava o peso de decisões antigas. Segredos enterrados sob tapetes de veludo e cortinas pesadas. O silêncio daquela noite parecia mais denso, como se o próprio ar segurasse a respiração, esperando pelo desenlace de uma batalha invisível. O punhal ancestral repousava numa das mãos, seu cabo frio contrastando com o fogo que ardia nos olhos do sheik bilionário. Dentro do pequeno salão privado, Layla permanecia imóvel, cada músculo tenso como se a ausência dele preenchesse todo o espaço. O perfume intenso e amadeirado que ainda pairava no ar parecia um sinal marcante da presença dele, um eco de poder, fragilidade e desafio entrelaçados. Seus dedos entrelaçaram-se nervosamente, enquanto a mente buscava respostas para o enigma que Rashad parecia carregar em seus ombros. Ele finalmente voltou a entrar, a face austera e o olhar escuro carregado de tempestades internas. A porta fechou-se atrás dele, com um leve estalo, cortando o ar como uma promessa silenciosa. A aura ao redor se tornou quase palpável, pesado com o peso das palavras não faladas e das batalhas ainda por vir. Layla, começou Rashad, a voz baixa, quase um sussurro que carregava toda a intensidade da decisão. A informação que tenho é um fio tênue esticado entre a verdade e a traição. Essa carta é só a superfície. O verdadeiro perigo vive nas sombras do meu próprio círculo. Ela o fitou sentindo a profundidade daquilo que ele tentava dividir, a dimensão do isolamento que acompanhava um homem como ele, um homem que carregava impérios e fantasmas. Se há uma serpente no meu jardim, preciso arrancá-la antes que envenene tudo, disse ele, lançando um olhar firme para o mapa aberto sobre a mesa, onde as linhas que delimitavam o emirado pareciam estreitar-se em uma armadilha invisível. Layla sentou-se diante dele, os olhos brilhando não só pelo medo, mas pela determinação. O vestir simples, o cabelo preso, nada diminuía a força que carregava, uma força silenciosa,
nascida da luta constante pela sobrevivência em um mundo que não lhe dera mais do que restos. Por que confiar em mim agora, Sheik? A pergunta saiu com uma urgência quase infantil, mas embalada por uma coragem inesperada. Rashad desviou o olhar, encostando a cabeça contra a parede atrás de si por um instante. Então, como quem expõe uma peça rara, revelou o desejo escondido sob 1000 camadas de rigor. Porque você vê o que ninguém mais vê. Não apenas o poder, mas o homem. E porque talvez, numa jornada como essa, eu precise de um equilíbrio. Seu sorriso foi breve, mas carregado de sinceridade rara. Quero que me acompanhe, não apenas como babá das minhas crianças, mas como protetora deste império, desta verdade que permanece oculta. O ar no salão parecia vibrar com as palavras não ditas, com a promessa velada de algo mais profundo entre os dois. Layla sentiu um arrepio, o toque delicado do que poderia ser a esperança. Ela engoliu o nó que se formava na garganta, tomando a decisão que a faria entrar num mundo de perigos desconhecidos. Eu vou com o Senhor, afirmou firme, sem espaço para dúvidas. A coragem inflamava seu peito, mesclada a um medo silencioso. Rashad pegou o punhal com um carinho quase reverente, o símbolo ancestral oferecendo força no momento de incerteza. Palmas repousaram sob o mapa, traçando o oeste, região que pulsava como o coração vulnerável do Emirado. O futuro daquele território definiria o destino de tudo. Amanhã, ao amanhecer, partiremos. Mas antes, há algo que você precisa saber. Ele se aproximou, a voz diminuindo até quase um segredo. Esse inimigo não teme apenas meus bens. Ele conhece mais do que eu gostaria. Um estalo súbito veio da porta, um som seco e abrupto. Rashad congelou, os músculos prontos para a batalha. Layla sentiu o coração acelerar, presa entre o medo e a adrenalina. Estão nos observando, murmurou ela, o olhar atravessando o escuro do corredor. Alguém chegou antes de nós. Antes que Rashad pudesse reagir, uma sombra surgiu no limiar da porta. Um homem alto, de expressão fria e sorriso ameaçador, entrou no cômodo com passos lentos, mas seguros. Seus olhos brilhavam com o desprezo daqueles que conhecem o poder e querem destroná-lo. Então é aqui que o sheik bilionário trama sua salvação, disse o intruso, com uma voz que misturava desafio e zombaria. Rashad não hesitou. O punhal reluziu sob a luz fraca do candelabro, uma extensão da sua vontade inquebrantável. Você veio buscar sua desgraça, replicou a voz firme, carregada do peso de promessas enterradas no passado e futuros incertos. Layla recuou um passo, sentindo cada segundo pulsar como o tilintar de uma lâmina no escuro. O duelo silencioso entre os homens, a tensão que vibrava no ar, criava uma atmosfera elétrica, feita de perigo iminente e do inescapável jogo de poder que os envolvia. O homem avançou, devagar, consciente da força contra a qual se media. Rashad segurou firme o punhal, a respiração controlada, o olhar queimando como o sol do deserto. Em meio ao confronto silencioso, Layla percebeu algo mais inquietante. Por trás daquele homem, uma verdade enterrada começava a emergir, ameaçando não só o império, mas o próprio coração do sheik bilionário. Um segredo tão antigo quanto o deserto, aguardando para ser revelado. Na hora mais cruel, Rashad se virou lentamente, os olhos negros cravados na figura que emergia da sombra, como uma tempestade prestes a romper. O sorriso do homem tinha a frieza de uma lâmina, afiando-se em desprezo e arrogância.
A casa, antes um santuário de poder e luxo, tremia sob o silêncio cortante do confronto iminente. A mão firme do sheik bilionário apertou o punhal ancestral, um símbolo vivo daquele império construído a partir de sangue e estratégia. Cada músculo dele pulsava uma energia que misturava raiva, cautela e um orgulho irredutível. A respiração pesada era quase palpável, enquanto o intruso avançava um passo, desafiante, consciente da força que o enfrentava. Layla, sentindo o aperto no peito subir, permaneceu imóvel, os olhos fixos no rosto do homem que ousava invadir aquele espaço sagrado. Ela buscava qualquer sinal que denunciasse aquela presença. Era um velho inimigo, um traidor oculto, ou um peão de uma conspiração que desafiava até mesmo as arriscadas fronteiras do deserto. Rashad, sua voz cortou o ar, firme, mas carregada de um medo contido. Precisamos saber quem está por trás disso. Essa ameaça não é casual. O sheik lançou um olhar breve para Layla antes de responder, a frieza retornando à sua voz. Este homem não veio sozinho. Sua presença aqui é o aviso de que a guerra, Layla, já começou. O homem sorriu com escárnio. Você se acha intocável, sheik bilionário? Sua voz grave tomou o espaço. Seus impérios, sua arrogância, tudo pode desmoronar com um único movimento meu. Rashad ergueu a cabeça, a mandíbula cerrada, mostrando uma determinação feroz. Ouça bem, disse ele, o punhal refletindo a luz dos candelabros em um brilho cortante. Quem tenta me derrubar, esquecerá até mesmo a sombra do poder. O silêncio entre eles se tornou pesado, carregado de promessas não ditas e batalhas por vir. Layla sentiu um calor inesperado subir ao rosto, uma mistura de medo, admiração e uma coragem que só a proximidade daquele homem despertava. Ela deu um passo à frente, afastando-se da parede, a voz firme. Não podemos mais agir na escuridão. Se queremos salvar o que foi construído, precisaremos revelar as verdadeiras faces dessa conspiração. Rashad voltou sua atenção para ela, os olhos que pareciam capazes de atravessar a alma, mostrando um brilhante reconhecimento. Você entende o risco, Layla? Perguntou baixinho, quase vulnerável. Entendo, respondeu ela, sem hesitar. E não, vou recuar. O invitado inesperado esfregou as mãos, admirando o fogo entre os dois com uma mistura de desdém e malícia. Todos vocês são peças num tabuleiro que eu controlo, e quando o cheque mover o rei, o castelo inteiro cairá. Rashad deu um passo ameaçador à frente, mas antes que pudesse avançar, do corredor ecoaram vozes suaves e passos furtivos. O silêncio denso foi cortado por uma figura sutil, outro homem, mas esse diferente. Seu olhar era urgente, carregado de informações que mudariam o curso da noite. Sheik, chamou ele, aproximando-se com respeito, mas sem perder a pressa. Descobrimos algo. As pedras do fundamento desse ataque são muito mais perto do que imaginávamos. Rashad virou-se devagar, sentindo um frio na espinha ao ouvir as palavras. Seu olhar cruzou o da heroína, que agora parecia conduzi-lo a um entendimento ainda maior da traição. Vocês dois, ordenou com a firmeza que nunca permitia discussão. Venham comigo, é hora de encarar a verdade escondida entre os corredores do poder. Os três saíram juntos para a penumbra do palácio, onde o luxo dava lugar à realidade nua. Intrigas, traições e perigos sorrateiros que passavam despercebidos pelos olhos da maioria. A tensão pairava no ar, seca como a areia do deserto que cercava o emirado. Lá fora, o vento soprava frio, como um aviso do que estava por vir. Rashad sentia a respiração acelerada, mas também um estranho alento ao ter Layla ao seu lado. Ela não era apenas uma babá.
Era a âncora naquele mar revolto de segredos. Enquanto caminhavam, suas mãos por um breve momento quase se tocaram. Um gesto sutil, um encontro silencioso de forças que, apesar do medo, começavam a desenhar um laço invisível. Eles pararam diante de uma porta oculta, um caminho que poucos ousavam trilhar. Lá dentro, apontamentos esquecidos, documentos sigilosos e rostos traidores aguardavam ser desvendados. Rashad pressionou com o punho a maçaneta, o brilho do punhal refletindo as paredes luxuosas do corredor. A verdade pode matar, Layla, murmurou ele, entregando a ela o envelope vazio que ainda carregava os ecos da ameaça. Mas é o que nos resta para manter acesa a chama do nosso reinado. Layla engoliu o medo, o coração batendo em um compasso acelerado, enquanto atravessavam a soleira da porta, imersos numa escuridão que escondia mais do que sombras. E quando a luz tênue da sala revelou rostos que jamais deveriam ter sido confiados, o sheik bilionário soube que aquela batalha não seria vencida apenas com poder ou dinheiro, mas com segredos expostos, alianças duvidosas e um coração que aos poucos começava a ceder a algo mais forte que o medo. No silêncio pesado daquele salão, uma sombra surgiu atrás de uma cortina, e o verdadeiro rosto do traidor finalmente olhou para eles. O microcosmo do império estava por se quebrar, e a cada batida do coração, Rashad sentia que o jogo apenas começava. Rashad ficou imóvel por um instante, o punhal no punho rígido, refletindo a luz tênue dos candelabros que pendiam do teto altíssimo do salão. O intruso diante dele não parecia intimidado. Ao contrário, carregava no olhar a arrogância daqueles que sabem que têm uma carta escondida na manga. O silêncio pesava como uma nuvem carregada, ameaçando-se romper a qualquer momento. Layla sentiu o calor subir ao peito, cada batida do coração um tambor que marcava a iminência do confronto. A fragrância do incenso, entrelaçada ao aroma amadeirado do perfume do sheik bilionário, parecia envolver tudo num manto denso, onde o perigo e a paixão se misturavam. Seus olhos estavam fixos no homem que ousava desafiar Rashad, tentando captar alguma fraqueza, qualquer sinal que revelasse seus verdadeiros intentos. Você não é o único que conhece segredos, provocou o intruso. Passos lentos que ecoavam pelo piso de mármore polido. Este palácio guarda sombras que até mesmo o sheik bilionário não pode controlar. Rashad ergueu o punhal ainda mais alto, o brilho cortante da lâmina refletindo sua fúria contida. Falo com quem tem coragem para isso. Mas cuidado, minha paciência tem limite, e minha vingança não. Conhece piedade. A respiração entre eles se fez um fio quase palpável. Layla sentia que a qualquer instante, uma faísca poderia incendiar aquele salão suntuoso. Ela avançou um passo, firme, sem se deixar dominar pelo medo que insistia em lhe tirar o fôlego. Não precisamos começar a batalha aqui, disse ela, a voz firme e decidida. Ainda há espaço para que a verdade apareça, sem que sangue seja derramado. O olhar de Rashad se voltou para Layla, o brilho normalmente impenetrável atravessado por um lampejo de reconhecimento. A mulher simples, que carregava consigo um mundo inteiro de coragem silenciosa, estava ali ao seu lado, não apenas como cuidadora das crianças, como uma aliada capaz de enxergar o que muitos tentavam ocultar. O intruso sorriu, um sorriso carregado de escárnio e desprezo. A ingenuidade é uma arma. Fraca, vocês dois vivem num castelo de areia, e a tempestade que se aproxima não fará distinção entre reino e servos. Antes que Rashad pudesse responder,
Uma voz urgente cortou a tensão como uma lâmina afiada. Do corredor surgiu um homem de expressão grave, os olhos carregando o peso de notícias que poderiam mudar o destino daquela noite. Sheik, conseguimos outra pista. O veneno corre mais perto do que imaginávamos. Não é apenas um inimigo externo. Rashad virou-se lentamente, os olhos escuros buscando os de Layla, e em seu rosto uma sombra profunda de preocupação se instalou. Ele fez um gesto curto, convocando-os a segui-lo. Caminharam pelos corredores do palácio, onde o luxo contrastava com a dureza das decisões que deveriam ser tomadas. A luz dos candelabros lançava sombras longas, que pareciam representar os demônios ocultos naquela caça de ouro e mistérios. As mãos de Rashad seguraram firmemente o punhal, um símbolo ancestral para lembrar-lhe da herança e da luta que não poderia abandonar. Se um traidor habita entre nós, murmurou ele, a voz carregada de determinação. Precisamos arrancá-lo, antes que o veneno inunde nossas veias. Layla sentiu o peso daquela responsabilidade, enquanto os passos ecoavam na pedra fria, guiando-os até uma porta secreta, escondida atrás de tapeçarias que narravam histórias de glórias passadas. Rashad girou a maçaneta com uma firmeza quase ritualística, a lâmina do punhal lançando pequenos brilhos que dançavam sobre as paredes. Logo, revelaram um quarto silencioso, repleto de documentos amarelados pelo tempo, fotografias desbotadas e anotações que traziam nomes e encontros sigilosos. Cada pedaço daquele quebra-cabeça parecia pulsar com promessas de traição e poder. Rashad passou os dedos sobre as folhas, cada contato um choque de realidade crua. Seu olhar consultava Layla, como se pedisse o julgamento de uma mente limpa e uma coragem que ele sabia difícil de encontrar naqueles corredores sombrios. Esse segredo, começou ele, a voz rouca, não apenas ameaça meu império, mas tudo o que construímos. Ela aproximou-se, o coração ardendo, não só pelo medo, mas por algo diferente, quase indizível. A proximidade dele trazia uma febre silenciosa, um desejo que desafiava o caos ao redor. O sheik bilionário, imponente e complexo, parecia menos inalcançável naquele momento e mais humano. Confie em mim, Rashad, disse ela, firme, os olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta. Juntos, podemos enfrentar o que vier. Antes que ele respondesse, um ruído sutil quebrou o silêncio, o som de uma passagem secreta se abrindo. Um leve deslizar de pedra contra pedra. Um aroma estranho, metálico e frio preencheu o ar. Rashad girou, o punhal prontamente erguido numa defesa instintiva, os músculos tensos como cordas de um arco prestes a ser disparado. Na penumbra da abertura, uma figura indistinta apareceu, os olhos brilhando com uma intensidade aterradora. Um sorriso cruel curvou seus lábios ao reconhecer o sheik bilionário. Acham que conhecem o perigo? Disse ele, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Mas não viram nada ainda. O ar tornou-se denso, carregado de uma eletricidade que prometia um duelo decisivo. Rashad e Layla se entreolharam, o momento compartilhado gravado como um pacto silencioso. O império que eles lutavam para proteger não era apenas feito de ouro e poder, mas de segredos guardados a sangue frio. E quando a sombra daquela noite se arrastava para dentro deles, Rashad soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não só para salvar seu legado, mas para preservar algo que ele ainda não ousara chamar pelo nome, mas que agora queimava mais forte que o deserto ao redor. O segredo, o inimigo e o coração. Nada mais seria o mesmo. Rashad segurou o punhal com a mão firme, respirando fundo
enquanto os olhos escuros penetravam a penumbra onde o intruso permanecia. O silêncio parecia se alongar infinitamente, a tensão cortando o ar como uma lâmina invisível. Cada detalhe do salão reluzia sob a luz dos candelabros, mas ali, naquele momento, não havia espaço para ostentação. Havia apenas o duelo silencioso entre dois homens marcados pela luta pelo poder. Layla sentiu o coração apertar, a fragrância dos incensos misturada ao perfume amadeirado do sheik, provocando uma febre que não podia controlar. O olhar daquele homem à sua frente carregava uma força inviolável, mas também uma vulnerabilidade que ele ainda não permitia revelar. Ela sabia que sua presença não era mais a de uma simples babá, era a de uma aliada. Alguém que caminhava pela linha tênue entre a luz e as sombras daquele império. O intruso avançou um passo, o sorriso cruel permanente impresso no rosto. Você acha que está seguro, Rashad? A voz grave ressoou pelo salão, cheia de desprezo. Seus castelos de areia são frágeis demais para resistir às tempestades que estão por vir. Rashad moveu o punhal lentamente, os músculos tensionados, cada gesto carregado do peso de séculos de herança e batalhas travadas em silêncio. Meu império não se constrói na areia, e sim no sangue daqueles que não temem se sujar por ele. Layla respirou fundo e deu um passo à frente, a voz firme rompendo o silêncio. Não haverá vencedores se seguimos por este caminho de violência. Precisamos encontrar a verdade, antes que seja tarde demais. O olhar de Rashad encontrou o dela com uma mistura de surpresa e respeito. Ela nunca havia se colocado naquela posição daquele jeito. E pela primeira vez ele sentiu que aquela mulher simples era capaz de carregar o fardo do reino ao seu lado. Não apenas como protetora das crianças, mas como guardiã do seu coração e dos segredos que o cercavam. O homem riu baixos, um som cortante. Vocês ainda não entendem o quão frágeis são. O verdadeiro golpe virá de onde menos esperam, dentro da fortaleza. Foi então que as portas do salão se abriram com um ranger súbito e dois homens entraram apressados. Seus rostos escondiam a notícia que ninguém queria ouvir, e a urgência em seus olhares fez o sangue congelar. Sheik, disse um deles, voz tensa, descobrimos que há um espião entre nós, alguém infiltrado em sua própria corte, fornecendo informações diretamente ao inimigo. Rashad fechou os olhos por um instante. A revelação era como uma punhalada invisível. Uma traição que feria mais do que qualquer ataque direto. Ele se virou para Layla, a expressão carregada de uma determinação renovada. Cada passo que dermos daqui para frente será uma dança na corda bamba. Precisamos agir rápido. Layla apertou as mãos, o medo misturado a uma coragem silenciosa. Quem você acha que pode ser? Quem ousaria trair o sheik bilionário, mesmo sabendo do poder que ele carrega? Rashad fitou o mapa aberto sobre a mesa, os territórios delineados parecendo mais uma armadilha do que o império. Alguém que conhece as fraquezas da minha família. Alguém que entende como atingir meus pontos mais sensíveis. Aquela resposta carregava mais do que uma ameaça, uma sombra de segredos antigos que Rashad sempre guardara com cuidado. Um passado que ele temia que pudesse estar prestes a vir à tona. À medida que a noite avançava, Layla percebeu que o peso daquela luta não era só político ou financeiro. Era pessoal. Cada decisão poderia desencadear tempestades que abalaram não apenas o reino, mas os próprios alicerces do coração de Rashad. Ele afastou os papéis, revelando uma foto antiga, mal conservada, onde um jovem Rashad aparecia ao lado de um homem de olhar enigmático.
Um tio, distante, um aliado que havia desaparecido abruptamente. A sombra que me persegue, talvez, murmurou ele. Layla tocou o braço dele, um gesto repleto de cumplicidade e promessa. Nós vamos desvendar essa teia, Sheik. Não importa o quão escura ela seja. Por um momento, Rachá permitiu-se enxergar algo além da luta e da dor. Um lampejo de esperança. Uma promessa silenciosa que só ele e Layla compartilhavam. O calor dos corpos, tão próximos, era uma chama que nem o medo conseguia apagar. O silêncio foi rompido por um ruído distante, um passo que vinha se aproximando dos corredores do palácio. Lachá agarrou o punhal com força renovada, os músculos se enrijecendo. Eles estão vindo, avisou, os olhos lançando raios de fúria e medo. Layla virou-se em direção ao som, preparada para o que viesse, apesar da adrenalina, que ameaçava trair seu controle. O destino não dava espaço para hesitação. Quando a porta se abriu lentamente, revelando uma figura envolta em um manto escuro, a respiração parou por um instante. Um rosto conhecido, inesperado, e um olhar que carregava o peso de segredos que poderiam abalar não apenas o império, mas a alma do sheik bilionário. Rachad sentiu o mundo girar ligeiramente, o coração pulsando em um ritmo estranhamente lento. A pessoa à sua frente não era um inimigo comum, mas uma peça-chave no quebra-cabeça que ameaçava destruí-lo. Você? Sussurrou ele, a voz rouca e carregada de incredulidade e dor. Como ousa voltar depois de tudo? A figura sorriu com amarga ironia, revelando um segredo que até então estava profundamente enterrado nos corredores do palácio. E enquanto aquela revelação tremia no ar quente do deserto, Layla entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma luta onde poder, traição e paixão se confundiam, e onde o futuro do sheik bilionário dependia de um último e arriscado movimento. O silêncio que se seguiu parecia conter o peso de 1000 tormentas. E Rachad sabia no mais fundo de seu ser que a única certeza era que nada jamais voltaria a ser como antes. O silêncio no salão estava pesado, quase sólido. Como uma névoa invisível que envolvia Rachad e a figura que ousava desafiá-lo ali no coração do palácio. Os candelabros derramavam luz dourada que tremeluzia nos cristais, mas não iluminavam os olhos ardentes do sheik bilionário, que segurava o punhal ancestral com uma força contida, como se ele fosse a última linha entre a ruína e a glória. Layla, parada a alguns passos atrás, sentiu o calor da tensão sufocar o ar ao seu redor. O perfume amadeirado de Rachad misturava-se ao incenso defumado que pairava no salão, criando uma atmosfera densa, quase palpável. Seu olhar não desgrudava da silenciosa dança de poder travada ali, entre o sheik e o intruso que, com ar arrogante, caminhava em sua direção. Você não entende, Rachad. A voz do homem cortava o silêncio como uma lâmina cega, carregada de desprezo. Pensei que o tempo tivesse te tornado invencível, mas até o mais forte dos castelos desaba quando a traição nasce dentro de suas próprias muralhas. Rachad não desviou o olhar. Seus olhos negros eram poços profundos de fúria contida e uma dor que poucos conseguiam decifrar. Traição? Eu conheço muito bem esse nome, respondeu, a voz grave reverberando contra as paredes adornadas. Mas você está prestes a aprender que nem mesmo as sombras conseguem se esconder do sol do deserto.
O intruso sorriu, um sorriso cruel. Não sou sombra, Sheik, sou tempestade. E com um gesto lento, puxou algo do manto, não uma arma, mas um rolo de pergaminho envelhecido. Aqui está o que você não quer que seu povo veja. Layla estremeceu. A revelação de um documento, secreto, um toque que poderia derrubar impérios. Rashad deu um passo à frente, a tensão emanando dele como o calor escaldante que subia do deserto ao meio-dia. Olhou para o pergaminho, mas a mente corria rápido, tecendo estratégias, buscando sequências para não sucumbir à tempestade que se aproximava. Quem te enviou? A pergunta saiu firme, mas com uma sombra de vulnerabilidade que só Layla ousava perceber. O intruso inclinou a cabeça, um brilho arrogante no olhar. Uma força que você nem sabe que existe. Uma aliança nas sombras, pronta para desmantelar tudo o que você construiu. Rashad fechou os olhos por um instante, a respiração se tornando um sussurro. Por trás da armadura de poder e riqueza, havia um homem que conhecia o amargo gosto da traição mais próxima, das alianças quebradas. E ainda assim, havia nele uma faísca de esperança, aquela que Layla sentira desde o início, uma raridade em meio às cinzas da desconfiança. Layla, sua voz baixou, quase um segredo compartilhado na vastidão daquele salão. Prepare-se. Esta noite não é sobre dinheiro, nem sobre poder. É sobre quem somos quando ficamos à deriva em um mar de incertezas. Ela se aproximou, hesitante, mas determinada, a segurança, que sempre buscara nas rotinas simples e nas crianças que cuidava, agora dava lugar a um sentimento mais complicado, mais profundo, medo misturado a um desejo silencioso de estar ao lado daquele homem que, apesar de tudo, confiava nela. Antes que pudesse dizer algo mais, na penumbra do corredor, um ruído sutil atraiu sua atenção. Um passo leve, mas decidido. O olhar de Rashad se fixou instantaneamente no mesmo ponto, o punho apertando o punhal com uma força arrepiante. Não estamos sozinhos, murmurou ele, a voz seca e carregada de alerta. De repente, de dentro das sombras surgiu uma figura surpresa, um homem trazido pelos próprios corredores do palácio. Seu rosto marcado, os olhos nervosos, transmitiam a urgência que carregava. Sheik, ofegante, ele se aproximou. Há algo que você precisa saber. Descobrimos que o inimigo já está dentro, alguém do seu círculo mais íntimo. Isso não é mais um ataque externo. Rashad ergueu a cabeça lentamente, cada músculo do corpo tenso. A revelação caía como uma lâmina afiada, cortando as certezas que sustentavam seu império. Ele trocou um olhar com Layla. O peso do segredo agora transcendia a crise financeira ou ameaças políticas. Era uma luta pelo próprio coração do palácio. Quem? Layla ousou perguntar, a voz mais firme do que sentia. Ainda não temos o nome, respondeu Rashad, soltando o punhal com um estalo seco e apoiando as mãos na mesa. Mas sei que é alguém que eu nunca desconfiaria. Alguém que entende os segredos ocultos, as brechas que só nós percebemos. O clima ficou ainda mais denso. As paredes, esculpidas em ouro e mármore, pareciam estreitar-se, como se o palácio ganhasse vida, atento ao desenlace daquele confronto entre passado, presente e futuro. Layla sentiu a mão fria de Rashad tocar seu braço. Um toque breve, cheio de significado. Era mais que um pedido de confiança, uma aliança silenciosa entre dois corações que encontravam ali um ponto de equilíbrio em meio à tempestade. Amanhã partimos para o oeste, disse ele, a convicção na voz, restaurando parte daquele homem
indomável. Será a última chance de deter essa traição antes que ela destrua tudo. Layla sentiu, pronta para mergulhar no desconhecido que se descortinava à sua frente. Mas um pensamento estranho percebeu. Um frio que não era só do deserto. Aquela batalha não era apenas por terras ou riqueza. Era por eles. Um passo arrastado ecoou atrás deles. Som que não deveria estar ali. Quando Rashad se virou, um vulto que parecia quase fantasma surgiu na porta aberta. Olhos reluzentes de um brilho passado que nem ele imaginava reviver. Um rosto familiar, inesperado, e o peso de segredos enterrados, ressurgindo como uma tempestade prestes a romper. Você, raspou Rashad, a voz trêmula com uma emoção contida. Como ousa voltar agora? O silêncio que seguiu era denso como um deserto, sob a noite mais profunda. E enquanto as sombras engoliam aquela figura, uma certeza queimava no peito de Layla e Rashad. Um presságio. Nada mais seria como antes. O império, o amor, a traição e um segredo capaz de mudar tudo. A batalha havia apenas começado. A luz tênue dos primeiros raios de sol atravessava lentamente os altos vitrais do palácio de Zahran, tingindo os mosaicos com tons dourados que dançavam como promessas de renascimento. Rashad al-Khoury permaneceu diante da grande mesa de madeira escura, agora sem o peso da ameaça iminente, mas ainda com o punhal ancestral repousando ao seu lado, símbolo que havia testemunhado suas batalhas mais sombrias. Ao seu lado, Layla respirava de forma mais leve, como se o próprio deserto houvesse sussurrado para ela que, enfim, a tormenta havia passado. Naquela madrugada o emirado ainda acordava, mas Rashad já carregava no olhar a serenidade que só o perdão e a justiça poderiam trazer. A verdade, com todas as suas consequências, fora desvelada no segredo dos aposentos ocultos do palácio. O traidor, alguém que um dia fora parte dele, fora confrontado e deposto, seu jogo cruel desfeito pelo rigor do sheik bilionário e a coragem silenciosa de Layla. Eles haviam encarado juntos a sombra que ameaçava tudo, e a batalha, por mais feroz que fora, mostrou uma face inesperada, a do homem por trás do poder, que não aceitava ser desfeito pelas próprias feridas do passado. Rashad sentiu o peso da aliança que se formara entre ele e Layla, um equilíbrio raro que se mostrara a partir da sua vulnerabilidade e da força discreta dela. Essa parceria transcendia o papel de babá, tornando-se a aliança de almas e destinos. Layla então sorriu suavemente, seus olhos encontrando os dele com uma mistura de orgulho e ternura. Ele não precisava mais esconder a fraqueza que sentira, nem ele precisava mais carregar aquele fardo sozinho. O império não era apenas de propriedades e riquezas, mas do amor que começava a florescer na segurança dos pequenos gestos que compartilhavam. O palácio já parece menos pesado, não acha? Disse Layla, a voz carregada daquela calma que só quem sobrevive a uma tempestade pode compreender. Rashad assentiu, o sorriso agora genuíno e pleno. É verdade, e o coração também. Aquelas sombras dentro de nós se dissipam quando temos alguém ao nosso lado. Eles caminharam juntos pelo salão principal, onde o aroma doce do incenso misturado ao frescor das tâmaras criava uma atmosfera de renovação. O sol já preenchia o céu do emirado, lançando luz sobre cada canto do palácio e sobre cada esperança que ali nascia. Nas semanas que se seguiram, a corte celebrou
não apenas a derrota dos inimigos invisíveis, mas a união definitiva entre o sheik bilionário e a mulher que antes caminhava silenciosa nos corredores, carregando o cuidado das crianças e agora conquistando o coração de um homem que, mesmo imponente, soube se revelar humano. Rashad convocou uma reunião, onde os aliados de confiança foram chamados a confirmar a mudança. Palavras de respeito, reparações e confiança foram seladas não com contratos apenas, mas com gestos que transcendiam o poder. O projeto de expansão para o oeste, antes ameaçado, foi retomado com determinação redobrada, agora sob a coordenação conjunta do Sheik e Layla, cuja visão e discernimento haviam se provado essenciais para forjar novas alianças. Ao final desse processo, Rashad olhou para Layla, seus olhos cintilando com um calor que o dinheiro jamais poderia comprar. Num gesto inesperado, ele tomou sua mão, um toque simples, porém cheio de significado, o reconhecimento daquilo que construíam juntos, não só um futuro de riquezas, mas um lar feito de confiança e amor. O deserto, eterna testemunha silenciosa, parecia celebrar com o canto do vento que brincava com as cortinas de seda. As flores do jardim do palácio havia-se aberto para a nova estação, espelhando a transformação iniciada dentro daqueles muros, um ciclo que renascia na promessa de dias mais luminosos. Numa cerimônia íntima, selaram a união não apenas perante a corte, mas diante dos corações que o cercavam. Rashad, antes um imponente sheik bilionário de mãos firmes e olhar inabalável, agora permitia-se sorrir com suavidade, abraçando a mulher que lhe mostrara a força da entrega e da redenção. Layla, vestida com simplicidade e dignidade, nunca fora tão resplandecente. Seu lugar ao lado do sheik não era mais um papel escondido, mas um reinado compartilhado. Um pacto de almas que havia vencido as tempestades mais cruéis. Quando a noite finalmente caiu naquela terra do deserto, as estrelas espiavam por entre a aridez, iluminando um caminho que seria trilhado a dois. Rashad e Layla, mãos entrelaçadas, olharam para o horizonte, sentindo pela primeira vez, sem reservas, a paz que nasce do amor verdadeiro. A batalha fora longa, o preço alto, mas a história que ali terminava era de um triunfo inquebrantável, o da fé renovada, do perdão concedido e da esperança que se manifesta mesmo nas areias mais áridas. E assim, sob o céu estrelado de Zahan, o sheik bilionário encontrou seu maior tesouro, não nas riquezas do deserto, mas na mulher que com coragem e doçura conquistara seu coração e junto dele todo o império de sonhos e novas promessas.